Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Vamos agora falar sobre a teoria cinética relacionada à grandeza termodinâmica macroscópica intitulada pressão. Vamos considerar muito bem, vamos considerar aqui um sistema de coordenadas coordenadas cartesianas, x, y, z. Vamos considerar aqui a origem do sistema de coordenadas. E então, como podemos escrever, tentar desenhar aqui considerar um plano perpendicular ao eixo X, um plano perpendicular ao eixo X, esse plano perpendicular ao eixo X, aqui a 90 graus, perpendicular ao eixo X e paralelo, obviamente, paralelo ao plano formado por Y e Z. Então aqui nós temos vamos considerar partículas que estão contidas em um determinado recipiente, e nós temos aqui uma das paredes do recipiente. Hipoteticamente, vamos considerar aqui a massa de uma molécula, e essa massa, essa estrutura material, essa estrutura material dotada de massa, no caso a massa da molécula, aqui desloca-se com velocidade, vamos colocar de outra forma, desloca-se com velocidade vetorial v. E ao chocar-se, ao colidir com a parede do recipiente, no qual está contida, ocorre aqui, inicialmente nós temos a componente Vx, a componente Vy e o vetor velocidade, Vy, melhor escrever assim, Vx, Vy, e aqui a velocidade v, com as componentes na direção do eixo X, na direção do eixo Y, e após a colisão, ocorre a colisão, e então essa velocidade vetorial v agora nesta direção e neste sentido apresenta uma componente Vy e uma componente menos Vx, pois nós estamos admitindo que a colisão
perfeitamente elástica. E essa colisão perfeitamente elástica está representada aqui por energia cinética de translação. Energia cinética de translação inicial igual à energia cinética de translação final. Antes da colisão, após a colisão, aqui ao longo do eixo X. Ao longo do eixo X. Então, nós sabemos que a velocidade vetorial V é I versor Vx mais J versor Vy mais K versor Vz. Aqui, pessoal, nós precisamos, eu peço compreensão, aqui o eixo Z é esse. Então, nós temos aqui a componente Z. A componente Z. Temos também a componente X aqui. Não, perdão, Y. Componente Y. E aqui a componente Y. Muito bem. Considerando que o vetor velocidade está assim, em uma direção arbitrária qualquer, então antes da colisão a componente Y está nessa direção e continuará nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, no mesmo sentido. Ótimo, então aqui nós podemos analisar ao longo do eixo X. Então aqui eixo X. E nós podemos escrever assim, que essa energia cinética de translação ocorre aqui ao longo do eixo X, certo? Então, nós também podemos analisar a variação de momento linear ao longo do eixo X, que é expressa por momento linear ao longo do eixo X após a colisão, aqui como fase final, menos o momento linear ao longo do eixo X antes da colisão. Então, aqui nós temos momento linear ao longo do eixo X antes da colisão é igual à massa de uma molécula multiplicado por Vx. O momento linear x após a colisão, ou seja, aqui designado como fase final, é a molécula, a massa de uma molécula multiplicado por menos Vx. Então a componente está no sentido contrário. E isso pode ser expresso assim, I versor, vetorialmente falando. Então aqui I versor, utilizando os versores de base ortonormais canônicos. E nesse contexto, então é possível escrever a variação de momento linear ao longo do eixo X como massa de uma molécula multiplicado por menos Vx menos a massa de uma molécula multiplicado por Vx, de modo que essa variação de momento linear ao longo do eixo X é igual a menos 2 vezes a massa de uma molécula, da molécula em questão, colidindo com a parede do recipiente, multiplicado por sua componente x do vetor velocidade. Muito bem. E do ponto de vista aqui, do ponto de vista vetorial,
nós podemos escrever I versor delta Px, ou seja, a variação do momento linear ao longo do eixo x, menos I versor 2 vezes a massa da molécula multiplicado pela componente x. Muito bem. Muito bem. Vamos encerrar a aula neste ponto e durante a próxima aula, oportunamente, nós vamos considerar a conservação do momento linear durante o processo de colisão da molécula com a parede. E essa conservação do momento linear é tal que é transferido, é um processo tal que ocorre a transferência de momento linear para a parede do recipiente, gerando então, após inúmeras colisões, um efeito macroscópico tratado como variável macroscópica de evolução do sistema termodinâmico, denominada pressão, no contexto da termodinâmica. Muito obrigado a todos, retomaremos oportunamente.